Boa noite, eu sou Gleice e é com muito prazer que iniciamos mais um programa Metamorfose. Na semana passada foi um programa maravilhoso com a presença das meninas aqui, e se você perdeu, eu quero lembrar você que pode acessar todos os nossos programas nas nossas mídias, no Instagram, no Spotify, no TikTok ou no YouTube. E hoje o Metamorfose ele traz uma mestre em psicologia, especialista em atenção plena pela Universidade de Oxford. Estudiosa das dores humanas, como o estresse pós-traumático, uma pessoa excelente com um currículo enorme, e queremos dar as boas-vindas à psicoterapeuta doutora Lucilene Prado. Seja muito bem-vinda, Lucilene. Obrigada, meninas. Muito feliz em estar aqui. Obrigada por aceitar o nosso convite. Lu, eu coloquei uma pergunta aqui sobre a estratégia mais eficaz para ajudar alguém a desenvolver habilidades de regulação emocional e lidar com as emoções intensas. Porque eu estava vendo que você trabalha com mindful, né? E assim, eu sei que para a gente regular as nossas emoções, por exemplo, às vezes eu fico... Se a gente parasse um pouquinho antes da nossa reação, isso muda tudo, né? Sim, a terapia comportamental, né, de hoje, a terapia cognitivo-comportamental, ela está na sua terceira onda. Isso significa a terceira geração dessa abordagem. E a base da terapia cognitivo-comportamental hoje, nessa terceira onda, é o mindfulness. Ele está alicerçando várias terapias modernas e todas muito baseadas em evidência. E o que seria essa? Em português seria atenção plena. Isso. Né? O que seria isso? É um método que você faz um curso, você aplica em você mesmo e fica mais calmo. Eu tenho que dar atenção plena para o que eu faço, para o que eu vejo. Como é que isso funciona? Então, eu tenho 12 anos, né, meditando essa meditação mindfulness. Mindfulness, entre outras coisas, é também um tipo de meditação, uma meditação laica, e a gente não precisa mudar a filosofia de vida, nem mudar quem a gente é para seguir essa abordagem. E deixa eu completar então. Existem formações, né, e tem protocolos que foram desenvolvidos pensando na saúde mental. Atenção plena, mindfulness, né, veio lá do budismo. Se a gente for buscar a raiz disso tudo, né, é um saber que vem lá do budismo. Então, tem para mais de 2000 anos. E aí, o que aconteceu? A psicologia ficou muito interessada no efeito positivo desse tipo de prática. E aí, o primeiro doutor que se interessou mesmo em estudar isso cientificamente foi Jon Kabat-Zinn. E ele trabalhava no hospital de Massachusetts. E ele descobriu assim, ele ficou pensando, como eu posso usar esse tipo de abordagem para tratar meus pacientes de dor crônica? E aí ele desenvolveu um protocolo. A partir do protocolo dele, que é a redução de estresse baseado em mindfulness, surgiram outros protocolos, mas todos voltados para a saúde mental. E a terapia cognitivo-comportamental tem bebido muito dessa fonte. Não, gente, desculpa, tô interrompendo demais, porque eu falo muito, viu? Não é assim mesmo. O bom é que a gente quer te ouvir. Eu queria entender melhor sobre essa regulação emocional, porque, gente, eu sou uma pessoa que, né, não tem muito essa regulação, não. Exato, a gente às vezes explode, né? Eu de vez em quando, amiga, e assim, umas explosões que depois eu fico assim, nossa, por que eu fiz isso? E eu fico repensando depois nas minhas atitudes. Então, me ajuda, doutora, por favor. Então, a primeira coisa a se saber é que quanto mais a gente treina, melhor a gente fica nisso. Então, basicamente, o que seria? É a gente trazer a nossa atenção, a nossa consciência para o momento presente. E aí eu uso algumas âncoras, por exemplo, o corpo. O corpo é a única coisa em nós que está no momento presente. A nossa mente, geralmente, ela está divagando. Ela está lá no passado, ruminando os nossos erros, ou ela está lá no futuro, se preocupando com o que ainda vai acontecer.
Então, muitas vezes, quando eu foco no meu corpo, sentindo o meu corpo, como eu estou sentada aqui agora, sentindo os pés no chão, sentindo o tronco sendo sustentado por essa poltrona, a minha atenção está aqui. Estou já fazendo exercício. Isso. Legal. Sentir aí, gente, de casa. Vamos sentir a coxa, sentir o corpo. Momento presente. Então, o corpo nessa posição de agora. Projetando, né? Temperatura do ambiente, os músculos da face, como tá. Ao mesmo tempo, você pode também perceber como está a sua mente agora. Qual pensamento está passando na mente agora? A mente está agitada, está calma? Tem alguma emoção presente? Quando eu, assim, por exemplo, quando a gente começou o podcast lá atrás, eu lembro das meninas falarem assim que às vezes a gente ficava muito pensando no que perguntar, ao invés de prestar atenção no que a pessoa estava falando. E quando a gente começou a fazer esse exercício, que eu acho que já é um pouco o que você está falando, um exercício de presença e prestar atenção no que você fala, as perguntas são muito mais assim, suaves, elas têm muito mais a ver com o contexto do que fica uma coisa muito automática, né? Quando a gente fica viajando e não prestando atenção no momento, né? Sim. E aí, quando a gente faz isso, a gente traz a nossa consciência e atenção, por exemplo, para o corpo. É natural e esperado que a nossa atenção seja capturada. Então, alguém passa por aqui, alguém faz um sinal, aí a minha atenção já vai para lá. Já sai do... É esperado, porque é a natureza de todas as mentes se distrair. Mas quando a gente quer praticar mindfulness, a gente, acabei de me distrair. Volta a atenção. Quantas vezes for preciso. Então não é uma prática de não pensar e não se distrair. É uma prática da gente ter consciência da distração e escolher, eu quero continuar na divagação, eu quero trazer a minha atenção de volta. Isso me ajuda a me concentrar mais no meu trabalho, Melhora muito o foco atencional, muito mesmo. Só que aí tem a alma da atenção plena, que a gente tem que revestir esse processo cognitivo, né? De eu foco a atenção, eu me distraio e eu trago de volta para o foco com gentileza, com compaixão, com abertura, com aceitação que a mente vai devagar muitas vezes, deixando ir aquilo que estiver pronto para ir. Então tem algumas atitudes que a gente tem que praticar enquanto a mente passa por esse processo cognitivo. Porque senão fica mais uma tarefa para a gente fazer, mais uma meta a ser alcançada na vida. Sim, mais uma ferramenta que a gente precisa estar pensando Tem que anotar que eu tenho que fazer isso, gente, porque eu esqueço. Mas assim, como pode aprender através de livros ou a gente precisa fazer um curso? Então, quando aqui não tinha, formação nisso. A primeira formação que teve... Você fala aqui em Palmas? Não, aqui no Brasil. Tá. Mindfulness, atenção plena, existe lá fora desde o final da década de 70, com muitos benefícios para a saúde mental, mas aqui no nosso país não tinha. Quando surgiu, lá em 2014, que eu fiquei sabendo, eu fui com a intenção de ajudar meus pacientes. Eu pensava, gente, eu preciso dessa ferramenta. Lê do engano, que inocência minha. Quando eu cheguei lá, eu descobri que a pessoa que mais precisava disso era eu. Desse jeito. Assim. Foi incrível. De nós, né? Tem que passar por E aí eu tive uma ótima desculpa para o autocuidado, né? Porque a gente só pode ensinar essa técnica se a gente viver isso. Então eu passei a viver isso, e quanto mais eu experiencio, mais eu coloco isso na minha vida real, do cotidiano, mais fácil fica eu voltar para aqui e agora. A minha mente divagando aqui, assim, meu Deus, como ela é linda, olha esse sorriso perfeito. Meu Deus! É verdade, enquanto ela tá falando. Mas, Lucilene, dá pra ensinar isso pra gente, assim, dar Só uma dica. Uma dica pra gente, se for dormir hoje, o que eu posso fazer? Eu sou muito racional, a Gleice também, a gente pensa muito. O único momento, assim, que eu consigo um pouco fazer o mindful assim, de uma forma já empírica. faz, né, não, assim, eu não faço a técnica correta porque eu nunca fiz um curso. Mas empiricamente eu estudei um pouco de mindful eating, né? Como eu sou nutricionista, eu já tenho essa coisa assim de sentar à mesa,
ver as cores do prato, fazer uma oração, sentir o gosto e textura dos alimentos, que isso é uma atenção plena naquele momento da alimentação. Mas em outros momentos, eu sou super devagada também. Principalmente, antigamente era um horror, porque eu sempre estava pensando, a pessoa falando, e eu pensando em outras coisas. Hoje já não eu procuro observar mais, né? Eu acho que funciona. Mas assim, talvez eu já tenha feito um pouco de mindful sem saber, né? Pelas minhas outras técnicas de meditação. Eu sei um pouco do Vipassana, né? Que eu acho que deve permear aí também. Porque você falou que vem do budismo. Isso. Mas eu já à noite, amiga, passo um filme na minha cabeça, tudo o que eu vivi do dia anterior e no dia que vem. Mas você tem passa hiperfoco. na minha cabeça antes de dormir, aí eu não consigo dormir. Não sei se eu tenho hiperfoco. Tem hiperfoco em alguns momentos. E aí, o que a gente faz? Então, a sua mente, você está me descrevendo como se a sua mente fosse um cavalo selvagem, né? Exatamente. Então, tem pessoas que têm um ritmo mental mais acelerado. E tá tudo bem. A gente nunca vai se livrar desse cavalo selvagem, que no fundo é a nossa mente. Essa é a natureza dela. E tudo bem. A gente tem uma tendência a querer mudar até aquilo que a gente não pode mudar. Por exemplo, esse ritmo da mente. O que a gente pode fazer é, em vez de brigar com essa mente, se incomodar muito com ela, é trazer um pouco de aceitação, cuidar dessa mente com gentileza. Tudo bem. Fica aí divagando de um pensamento para outro, como um macaco pulando de galho em galho, e eu trago a minha atenção para o meu corpo. Então eu começo a sentir, deixa eu ver a textura dessa roupa de cama aqui, desse travesseiro, tem algum cheiro, como tá o ar que entra pelas minhas narinas, qual a temperatura desse ar? Acho que isso eu consigo. Isso eu consigo. Quando você foca a atenção no corpo, a mente vai ser capturada e você não se importa com isso, você não briga com ela. Gentilmente traz de volta para o corpo. Quantas vezes for preciso. A tendência é que quando o corpo relaxa, ele influencia a mente a relaxar. Porque é tudo muito interligado. O corpo, a mente são muito interligados. Se eu não consigo parar a mente e relaxar, relaxa o corpo. Pelo menos diminua os movimentos desse corpo. Intencionalmente. Você vai... É muito interessante isso que você falou. E como é importante a gente entender o que funciona pra gente, né? Porque eu acredito que essa técnica vai funcionar melhor pra mim do que a técnica do não pensar em nada. Gente, aquilo ali não dá certo pra mim. Só de não pensar em nada, eu já tô pensando em alguma coisa. Eu já fico, mas pensar em nada não é pensar em alguma coisa. Então, aí eu começo a discutir com a minha mente ali na hora de não pensar em nada. Então eu vou tentar de relaxar o corpo primeiro, para depois relaxar a mente e ver se isso é uma integração, né? Seria um quarto caminho de Rutherford, que ele fala assim a respeito de você integrar o espírito, o mental e o corpo, né? Numa coisa só, e você, a partir dali, você cria um sistema que vai te ajudar a ficar mais tranquilo, porque a gente nunca pensa, como que o corpo pode interferir na minha mente, né? Isso é bem interessante o que você falou. Bom, falando também algo que você atende no seu consultório é sobre a depressão pós-traumática, né? E isso é muito recorrente, você pegar pacientes que têm esse... E você usa a técnica do Mindful também nisso, ou são coisas independentes? Assim? A técnica ela é usada no atendimento, fora dele, de maneira formal, né? Que a gente às vezes coloca o corpo numa posição de meditação, ou informalmente, como a gente está fazendo aqui. Nesse momento que a gente está conversando, a nossa atenção está plena aqui. Então a gente fica notando, vocês notam a minha expressão facial, às vezes a minha respiração e eu a de vocês, e eu tenho muita curiosidade no que vocês estão falando e vocês também comigo. Isso aqui é um tipo de comunicação muito diferente da que a gente tem lá fora, sem interrupção, sem um querer convencer o outro de nada. Então isso acontece naturalmente durante os atendimentos, e a relação terapêutica ela serve de modelagem, de modelo para o paciente.
Eu atendo TEPT, né, que é transtorno de estresse pós-traumático, e esse tipo de técnica ajuda muito, porque qualquer coisa pode ser um estímulo gatilho, que aciona uma vivência da pessoa, flashback, pensamentos intrusivos, então também é muito usado. Muito bom. Você dá curso ou você atende pacientes individuais? Como é que funciona? Então, tem algumas abordagens, tipo terapia comportamental dialética, que eu acabei de fazer uma especialização mais longa que eu atendo, para transtorno de desregulação emocional. Desregulação emocional está perpassando vários transtornos: bipolaridade, transtornos alimentares, depressão, transtorno de ansiedade, transtorno por uso de substância. E aí é uma abordagem que eu uso no meu atendimento, né, na psicoterapia. Agora, os protocolos de Mindfulness, eu tenho formação em 3 protocolos. Esse é um treinamento. São 8 aulas, né, que a pessoa vai em grupo. Não é psicoterapia, as pessoas não falam da própria vida, as pessoas aprendem a técnica. Para aplicar no dia a dia. Isso. Entendi. Muito bom. Então, esse público é pessoas que precisam fazer isso no seu dia a dia, não é outros profissionais. Por exemplo, o protocolo é para todo profissional. Todas as pessoas podem se beneficiar com treinamento da atenção plena. Qualquer um. Principalmente as pessoas que têm depressão recorrente, que têm transtorno de ansiedade, principalmente, mas todo mundo pode. E esse burnout também, que todo mundo está assim, depois da pandemia, essa palavra é o que a gente ouve dizer na boca do povo. Nossa, estou com burnout, porque eu não sei se a gente saiu da pandemia querendo trabalhar mais. As coisas estão mais assim, rápidas, né? Então é muita coisa que a gente tem pensado. E eu acho que essa questão depois da pandemia, as pessoas mudaram mesmo, né? Assim, elas ficaram com problemas mentais mais sérios, não foi? Você recebeu mais pacientes? Aconteceu isso? Eu noto, né, uma mudança, não só eu, né, todos os profissionais da área da saúde mental têm notado. E o que eu percebo, você estava falando do burnout, né? O estresse, ele dá sinais, tanto no nosso cognitivo, nas nossas emoções e na fisiologia do corpo. Mindfulness é uma técnica que ajuda a gente a despertar a consciência para todos esses aspectos. Então, quando eu percebo pensamentos que são característicos do estresse, antes de eu ficar com o estado patológico do estresse, do burnout, eu recuo e posso cuidar melhor de mim de forma preventiva. Então, por exemplo, um dos pensamentos mais frequentes numa mente que já está com estresse é achar que a outra pessoa é muito lenta. Nossa, olha essa pessoa aqui no trânsito, parece que é final de semana. Não tem paciência. Isso, gente, não é possível. Mas é muito comum, né? As pessoas não terem paciência com os outros. Amiga, ai, doutora, exatamente. A gente precisa conversar no off, viu? Então isso é um sinal de ansiedade. É que o estresse já está, eu posso estar entrando num quadro de estresse mais perigoso. Deixa eu observar outras coisas. Estou com insônia, estou com dificuldade de dormir, eu estou irritada, eu perdi a graça nas coisas que eu adorava, eu não consigo perder tempo nenhum na vida. Todos são sinais. Ninguém entra no burnout da noite pro dia. Gente, vocês anotaram aí? Você vê que tem vários pontos que a gente já está fazendo. Então tem que prestar atenção. Aí para qualquer coisa procurar a doutora Luciene, Lucilene, desculpa, que tem aí o curso que pode ser pela internet. Eu tô querendo fazer de formato híbrido, porque tem muita gente do interior que procura. Não, mas se eu for fazer, eu vou fazer presencial. Bem bacana. Mas tem como dar oportunidade também, doutora, para quem tá de longe, né? Porque é muito importante a gente ter outras, acessar os profissionais. Concordo. Que né, geralmente a gente está de longe, mas quer muito. Se eu te visse na televisão e dizer, nossa, essa daí tá entendendo o que eu tô falando, o que eu passo. Então eu quero com ela, eu não quero com outra. Mas, doutora, aqui também tá falando sobre borderline e trauma complexo. É outro tipo de patologia. Mas vem muito junto.
O transtorno de personalidade borderline é aquela pessoa que sente demais. É como se a pessoa tivesse nascido sem uma pele de proteção emocional. Então, um não, uma rejeição, para aquela pessoa, uma perda, ela vai sentir